No final, todos estão mortos. E eu, a pessoa que era considerado o guerreiro mais forte da humanidade, também estou morrendo. Eu realmente não mereço o título de guerreiro mais forte. Eu quase consegui matar todos os demônios de 7 barbatanas. Mas então por quê? Por que é que na estrela do rei ancestral tinha um demônio de 8 barbatanas? Nós humanos fomos tolos de achar que os demônios de 7 eram os mais poderosos. É culpa minha. Eu falhei em fazer jus ao nome do mais forte. Você, demônio, está tentando fazer o quê? Será que está tentando atormentar meu corpo porque massacrei seus subordinados? Escuridão total. Então isso é a morte? Hum? Uma luz? Saudações, soldados! Então Proto voltou no tempo. Ele olha para os lados e pensa: mas eu não acabei de morrer? Isso não parece ser um sonho, parece tão real. O que está acontecendo? O Prota faz uma avaliação de si mesmo. E aí o desespero vem. Esse não é o meu rosto. E aonde foi parar minha bela face robusta e meu físico extremamente definido? Quem eu sou e onde estou? Então vimos Cidade Hélios. Algo que parece um capitão diz aos alunos que todos vocês devem entender qual é o significado de fazer parte do exame de guerreiros. Um guerreiro significa proteção, esperança. Então descobrimos que na verdade ele é o líder do terceiro esquadrão da cidade de Hélios, Ji Yaoteng. Então ele começa a explicar que no ano de 3069, depois que os 6 enormes monumentos do rei ancestral trouxeram o apocalipse ao mundo, milhares de demônios transbordaram de dentro deles e massacraram a raça humana. Depois de experimentarmos uma brutal batalha em que quase levou a extinção humana, a humanidade finalmente conseguiu uma maneira de lutar contra esses monstros. O equipamento de encher. Ao reciclar o núcleo interno desses monstros, a humanidade foi capaz de utilizar esse equipamento de encher para que temporariamente pudesse obter a força dos demônios no mesmo nível. E depois de 60 anos, nosso melhor e mais poderoso soldado Yang, o homem que todos os guerreiros saudavam como um rei, liderou todos os guerreiros ao redor do mundo. E em uma batalha que eventualmente no futuro ficou conhecida como a Onda Demoníaca e foi registrada na história, a batalha durou por muitas semanas e a humanidade foi mergulhada na escuridão. E finalmente os guerreiros da humanidade conseguiram retardar a Onda Demoníaca, causando aos demônios uma grande perda. Graças a isso, a humanidade conseguiu 60 anos de paz e progresso. Então nosso prota pensa, 60? 60 anos atrás? Eu reencarnei 60 anos no futuro. Então o líder Ji continua com sua história, dizendo que mesmo que tenham ganhado 60 anos de paz, tiveram muitos guerreiros poderosos que morreram nessa batalha, incluindo o guerreiro mais forte da humanidade, Yang. Foi dito que ele morreu em uma luta contra vários dos demônios de mais alto nível, os demônios de 7 barbatanas. Portanto, essa batalha entre a humanidade e os demônios, representando a tenacidade e a determinação da raça humana em trazer o início de uma nova era de paz, essa guerra foi registrada na história como a Batalha do Amanhecer. Então Pelota pensa consigo mesmo: isso não está certo, está tudo errado. Os demônios de mais alto rank não são um dos demônios de 7 barbatanas, e sim um de 8. Eu posso não ter visto claramente, mas tenho certeza que aquele era um de 8. A humanidade não entendeu a extensão da capacidade dos demônios, e continuamos ouvindo o discurso do líder G. Sem ele, nós não teríamos sobrevivido até agora. Nós não teríamos a nossa pátria, e nem as nossas vidas atuais. Se não fosse por eles, os guerreiros, agora nós somos os pilares da sociedade, que representa a proteção e esperança. Agora vocês entendem o que se tornar um guerreiro significa? Todos os soldados gritam, sim senhor, e o Prota acaba se deixando levar pela sua reflexão. Então seus pensamentos saem pela sua boca. Não, isso não tá certo. O líder Gil escuta e vê o nosso Prota murmurando. Então ele vai até o nosso Prota e diz: então você parece não ter entendido o que significa ser um guerreiro. Qual o seu nome, soldado? O Prota fica em silêncio pensando. Será que devo dizer que eu sou Yang? Que eu reencarnei depois de 60 anos de morto? Será que eles vão acreditar em mim, já que eu estou preso dentro desse corpo fraco e magrelo? Então o líder G, que mais parece um pombo vesgo, diz que nunca imaginou isso, que você tem o nome do grande herói Yang, e que isso é um completo insulto àquele homem.
O Prota então percebe que em sua etiqueta de identificação está escrito Guerreiro em Exame, Yang. O líder G continuou falando que você não tem um pingo de espírito de guerreiro e não passa de um bastardo estúpido. Você ainda ousa profanar tal nome. O líder G coloca a sua mão no ombro do nosso Prota e já manda aquela pedrada. Enquanto o Prota voa pelo impacto do golpe, ele começa a entender sua situação. Mas que merda. Não é possível que esse corpo seja tão inútil, que não consegue nem reagir a um ataque tão simples. Mas eu não consigo acreditar ainda mais é que ele tem o mesmo nome que eu. Então o DDG se vira e diz: eu vou ficar de olho em você. Prepare-se para o exame de guerreiro. Atenção, tropa! Sim, senhor! Me sigam em direção ao campo de exames. Agora vamos começar o nosso teste de adaptação física. Ei, você tá bem, cara? Prota responde: bom, ainda estou vivo, pelo menos. Seu nome é Yang, não é mesmo? É um nome legal. Me chamo Len Snow. Prazer em conhecê-lo. Uma voz feminina vem do outro lado. O nome dele é Yang? Você não presta. Achou mesmo que falar o nome iria te fazer tão forte quanto o herói Yang? Que infantil. O Prota fica puto, dizendo: ela é bem arrogante, não é? Meu nome não é da conta dela. Então Snow diz: você não sabe quem ela é, não é? Ela é a guerreira mais promissora do nosso lote, Situ Liu. Ela é conhecida como Rakshasa Emburrada, mas a gente vai chamar ela de Princesa de Gelo. Ela também é filha mais velha da mais renomada da família de artes marciais da cidade de Helios, a família Situ. E bom, para quem não sabe o que é Rakshasa, de acordo com a mitologia hindu, é um tipo de demônio ou goblin. Eles são conhecidos por conseguir se transformar em animais monstros e, no caso, no gênero feminino, em mulheres lindas. O Prota então pensa: se tu, por que esse nome me parece familiar, de alguma forma? Snow ajuda o Prota a levantar, e atrás dele do nada vem uma luz forte. Então vimos que é só uma garota com uma câmera na mão, super animada, dizendo que aquilo ali é uma deslumbrante exibição de fraternidade. E diz que não se importa. E ela diz para que não se importem com ela, que eles podem continuar o que estavam fazendo. Então o Prota tenta se fazer de forte, mas seu nariz começa a sangrar. E o Snow pergunta se ela estava tirando fotos. E ela responde que sim. Seu nome é Sujiu Yohui. E na verdade, a mina é extremamente biruta, imaginando o Prota e o Snow como casal. Eles juntos atraiu a atenção dela. O Prota já diz que isso é muito triste. Essa garota não bate nem um pouco bem da cabeça. E dali vamos pro local onde vai ser feito o teste físico. O Prota fica todo animadinho, pensando que o corpo dele pode estar nesse estado, mas no final ele ainda era o guerreiro mais forte. Então o instrutor coloca todos para correr uma corrida de longa distância, para testar sua resistência. O Prota já sai disparado na frente de todos, mas o resultado disso foi ele fracassando miseravelmente na corrida, chegando em último lugar. Fora que ele ainda bateu o recorde de tempo mais gasto realizado no teste de resistência na corrida de longa distância. O Prota então pensa: calma aí, esse corpo tá em péssimo estado, tá ridiculamente ruim. E no teste de força, ele também ficou em último. E no teste de salto, ele também fica em último. Até a rainha de gelo chama de idiota. O instrutor então diz que o resultado para o teste de aptidão física está em último lugar, com a menor pontuação já registrada na história, e que ele deveria ser eliminado por ter essas notas ruins. O Snow tenta animá-lo, enquanto a fotógrafa tarada continua tirando foto deles dois. Então o examinador vai até o líder e fala: o resultado daquele cara, não há necessidade para ele continuar para o segundo round. Por que não eliminamos de uma vez, para que acelere mais o nosso tempo? Então o líder diz que não há muita esperança para aquele Mariga Magricelo, mas ainda assim ele tem o direito de participar da segunda fase dos testes, e essa era sua provavelmente última avaliação, e também sua última esperança. O líder então chama todos para começar a segunda fase dos testes. E é anunciado que o segundo teste será a avaliação de sincronização com o equipamento enxerto. O Prota, ouvindo isso, fica aqui todo animado, já que é uma avaliação de sincronização e ainda tem uma chance.
já que na sua vida passada ele tinha uma sincronização estável, com uma taxa de 96%. A força da sincronização é determinada pela força de vontade de alguém. Espere, seus grandes idiotas. Eu vou mostrar a vocês o quanto de sincronização o guerreiro mais forte pode alcançar. Dali vamos para a sala de segunda avaliação. E o Prota fica animado com o uniforme, mas ainda assim se parece um pouco com o de 60 anos atrás. Na máquina vemos a nossa rainha de gelo, e seu teste mostrou que ela tem 39% de sincronização, enquanto a galera comenta sobre como ela é extremamente incrível, bonita e etc. E o Prota olha para a multidão e pensa, que bando de pirralhos, nunca viram uma mulher? Ela sai da máquina mostrando toda a sua aura de realeza, sem olhar para o lado e sem falar com ninguém, em direção a uma porta. E após se trancar lá dentro, percebemos que nossa princesa de gelo não é tão gelada assim. Ela fica toda vermelha e animada, já que sua nota foi tão alta e diz que não se importa de ganhar alguns seguidores, mas é melhor se manter discreta. E fala para ela mesma para se acalmar e manter a postura. Voltando para a sala de teste, vemos o Prota, e até ele fica impressionado com a taxa dela de ser tão alta pela primeira vez, e já ter atingido 39%. Ela é um verdadeiro prodígio. Então seu novo amigo Snow diz, ela é forte, não é mesmo? Ela é cheia de energia e eu consigo sentir a força irada se impondo dentro daquele corpo delicado. O Prota confirma e diz que também sente isso. O Snow fala que o Prota não está nem um pouco nervoso com o teste, e o Prota só responde dizendo que já está acostumado com isso. O Snow o questiona, como assim acostumado? Enquanto isso, os testes foram rolando. Algumas pessoas passaram pela avaliação sentindo bastante sofrimento. E para passar, é preciso chegar a pelo menos 10% de compatibilidade. Outros desistem por não serem capazes de aguentar a dor da sincronização, enquanto outros acabam passando com notas inesperadas. Vemos o líder de esquadrão animado com o teste, enquanto outra pessoa diz a ele que eles encontraram algumas sementes com grande potencial dessa vez. E quem falou isso foi uma doutora pra lá de totosa. Ela diz que nessa avaliação, mais de 6 pessoas passaram com uma nota acima de 30%, e que os novatos desse lote são de muito boa qualidade. Então o líder diz, existe alguns inferiores aqui também. Ele faz isso encarando nosso Prota, que estava indo para fazer seu teste. Enquanto todos falam mal do Prota, ele sobe as escadas, pensando, riam à vontade, seus pirralhos inexperientes. Mas lembre-se de fechar a boca depois para não entrar moscas.